UFSC Entrevista está de volta, continuamos a conversar com Bertoldi Zilli, que é professor e pesquisador em estudos da tradução. Quais são as próximas obras que você pretende traduzir? Tem alguma... O Grande Sertão está dando muito trabalho ainda, que ele ainda tem um tempo para ser finalizado, né? Projeto concreto não tenho, né? Acho que vou levar todo este ano para trabalhar na retradução, na segunda tradução, né, de Grande Sertão Veredas para o alemão, que já existe uma tradução antiga, e isso me custa muito tempo, né, porque aquele trabalho que já aludiu um pouco, né, quer dizer, de você rastrear tintim por tintim como é que foi feito o livro, como é que está feito o livro, né? Toda a sintaxe, toda a sequência sonora, todo o ritmo, essa mistura entre regionalidade, socioleto, né? daquela camada, fala daquela camada mais humilde, né? Dos sertanejos, misturado com uma fala mais intelectualizada, que Ribaldo também tem, e alguma erudição, influências filosóficas, quer dizer, leituras de literatura mundial, de literatura universal do mundo inteiro, né? Digamos, isso exige... E depois da análise, você tem que reconfigurar, recriar tudo isso, transcriar, como diz Haroldo de Campos, né? Tudo isso, né? Isso exige muito tempo, né? Não é apenas traduzir, né, professor? Uma tradução exige muitas pesquisas, né? Pesquisa histórica, pesquisa de linguagem. Principalmente em se tratando de textos, quer dizer, que não só em termos simbólicos, alegóricos, etc., mas também no próprio plano, digamos, da compreensão, dos vocábulos, da sintaxe, digamos, e da conexão entre as orações, né? Às vezes você fica hesitando, você fica vacilando, mas como é que eu vou interpretar isso, né? Quer dizer, né? Uma oração, uma outra oração, depois outra frase, você não sabe qual é a relação entre eles, né? Digamos, ou às vezes, qual é o sujeito daquele verbo, né? Quer dizer, né? Então você precisa pensar muito e depois você tem que refazer tudo isso na língua de chegada, que no meu caso é o alemão, né? Ou seja, digamos, aquelas dúvidas, aquelas hesitações, né? Aquelas opacidades, às vezes também estranhamentos, né? Que sente o leitor brasileiro, né? Digamos, eu tenho que procurar a esclarecer para mim, na medida do possível, né? Mas depois eu tenho que produzir um texto alemão que, na melhor das hipóteses, né? Produza as mesmas impressões, né? De estranhamento, de dúvida, de hesitação, etc., no leitor alemão, né? Isso, eu tenho que criar um alemão que não seja um alemão padrão, né? Que não seja um alemão cheio de lugares comuns, né? Guimarães Rosa, na sua correspondência com os tradutores, tentou ajudá-los, né? E vivia dizendo, por favor, não produzam um texto cheio de provérbios e lugares comuns que todo mundo conhece, né? Vocês não devem criar uma linguagem domesticada, mas uma linguagem selvagem, uma linguagem absolutamente insólita, né? Uma linguagem estranha, né? Uma linguagem opaca, né? Então, isso não é fácil. Eu vou ter que convencer também o editor para ele aceitar, né? Essa linguagem estranha, né? Que vou tentar criar. Né? Então, tá respondido. O desafio, então, de recriar em alemão uma obra clássica com uma linguagem que até o brasileiro tem a dificuldade de entender é enorme, né, professor?
Realmente. E sempre se perde alguma coisa. Sim. Mas espero também se ganhe alguma coisa. E aquilo que se perde, por exemplo, esse problema de homem, quem sabe eu faço uma nota no final do livro sobre alguns vocábulos que eu acho que possivelmente na tradução se perde alguma coisa, né? Muito interessante. Para explicar em um paratexto, se chama textos fora do texto propriamente dito, né, que é o paratexto, né? Quer dizer, aquilo que se perde ou aquilo que eventualmente outro tradutor poderia ter interpretado de maneira diferente. Né? Todos os livros deveriam ter isso, na verdade, né? Mas bem o editor já me deu carta branca e disse, não, você pode fazer paratextos, pode fazer notas, no final, num apêndice, né? Sim, pode fazer um pós-fácil, né? Para contextualizar, né? Literariamente, sociologicamente, politicamente o livro. Gera a possibilidade do próprio leitor alemão interpretar da maneira dele, né? Reinterpretar aquela frase, né? Isso também. E há uma rica fortuna crítica, principalmente aqui no Brasil, de Grande Sertão Veredas, das obras de Guimarães Rosa de modo geral. E também eu vou, talvez, dar umas dicas para, digamos, ajudar o leitor a entender, a apreciar também a atualidade do livro, né? Porque o mundo retratado nesse romance é o mundo do começo do século passado, né? 1900, 1910, 20, né? Uma vez se fala na coluna Prestes, por exemplo, né? E, aliás, se fala em Kardec também, né? O espiritismo também é um tema que os alemães, em geral, não conhecem. Pouco, muito pouco, né? Preciso explicar alguma coisa, né? E o coronelismo, né? O pano de fundo social, o contexto sociológico político é o coronelismo, né? E as lutas entre o Estado central, né? Para, principalmente na época de Vargas, né? Na primeira época de Vargas, né? No sentido de diminuir o poder, né? dos coronéis, porque no fundo os chefes dos bandos, né? São coronéis, né? São políticos, são ricos latifundiários, né? Quer dizer, então eu vou explicar isso um pouco e creio que essa temática que parece hoje em dia profundamente datada no Brasil, porque o coronelismo não tem mais esse poder, não tem mais guerras civis dentro do Brasil, felizmente, né? Não tem mais esses bandos, mas por outro lado tem esse tipo de guerras civis, uma mistura entre guerra civil, criminalidade política, criminalidade comum, crime organizado. Isso existe em outras partes do mundo, né? Existe na África, né? Nos Estados. Com nome diferente daí, né? Com nome diferente, né? Aí, no Afeganistão, na Somália, hoje na Líbia, né? São failed states, são estados falidos, né? Onde os poderes constituídos ou não existem ou não têm muita influência para cuidar da segurança, né? Do transporte, da saúde, da administração, da educação do povo do interior. E às vezes nem nas capitais, né? E aqui no Brasil também, agora nos últimos meses, anos, assim, há uma recrudescendo, né? Está aumentando quase uma retomada. Uma retomada, né, do poder dos chefes do tráfico, né, que em parte tem um papel dos antigos coronéis, né, lá do sertão, né, digamos que dominam comunidades inteiras, né, ou disputam o poder, né, com as autoridades públicas, né, então, esse mundo, né, dos coronéis de Guimarães Rosa, né, de Joca Ramiro, de Zé Bebelo, etc., né, digamos, que parece um mundo passado, que acabou, né, mas tem aspectos
que ainda hoje existem fora do Brasil e até dentro do Brasil, né? E esse Zé Bebelo que eu citei, né? Quer dizer, também um coronel, né? Que tem veleidades, que tem ambições políticas, pessoais, no sentido de subir de vida, mas também, eu acho que tem, pelo menos inicialmente, um plano político, né? Ele é meio ridículo, mas também ele tem alguma seriedade nas ideias dele. Ele quer colocar ordem e progresso no sertão, né? Ordem e progresso no sertão. E fracassa, né? Digamos, fracassa pelos erros que eles cometem, pelo caráter dele, mas também por dificuldades objetivas, né? E por ordem e progresso e mais justiça social, né? Mais educação, né? Saúde, né? No sertão, quer dizer, é um desafio que não é datado, eu acho. Né? Não é datado nem no Brasil, nem no mundo inteiro. É uma tarefa da humanidade. Professor, sobre o baixo índice de leitura, né, entre os brasileiros, a gente tem 44% dos brasileiros, de brasileiros que não lê, né, e 30% que nunca comprou um livro. Né? Isso é uma estatística que nós temos, né? O que falar sobre isso, assim, o que pensar, né, dessa ampla população que não tem esse acesso, o que eles estão perdendo, né, não tendo esse contato com a literatura? Ou o que eles ganhariam se tivessem, né? Bom, você deve conhecer as cifras melhor do que eu, né? Mas eu diria que a tendência, infelizmente, é global, né? Quer dizer, com o progresso, o avanço, não sei se é um progresso, de qualquer forma o avanço, né, da internet, né, cada vez menos pessoas no mundo inteiro leem jornal impresso, cada vez menos pessoas leem livro impresso, né? E ainda há pouco eu li uma estatística na Alemanha, quer dizer, dos livreiros, da Associação dos Livreiros Alemães, que dizem que cada ano, digamos, a gente perde em termos de faturamento 2-3%. Cada ano a gente vende menos. Né? Em parte, eles compensam aumentando o preço, mas tem um limite, não pode aumentar muito. Né? Por outro lado, acho que já falei digamos, de filmes baseados em livros literários, né? E então existe essa tendência no Brasil. Grande parte do cinema brasileiro, digamos, tem uma fonte literária, né? Nelson Pereira dos Santos, por exemplo, é um, né? Leon Hirschman, inclusive, por exemplo, Glauber Rocha, que ele se inspirou muito na literatura, inclusive em Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, digamos, se passa na região de Canudos, né? Onde se passa a Guerra de Canudos, né? O tema dos sertões, de Euclides da Cunha. Né? Quer dizer, então, em parte, há muito tempo, digamos, o livro reaparece, de certa forma, no cinema, reaparece na televisão, né? Em minisséries, né? Por exemplo, Grande Sertão Veredas foi filmado, tem um filme, né? Ainda feito nos anos 60, né? Que Guimarães Rosa não gostou muito, né? Porque ele dizia, ele estava esperando, ele tinha muito humor, né? Digamos, ele estava esperando, né? Uma grande obra fílmica, épica, mas o que ele viu foi uma obra hípica, né? Porque aparece muito cavalo, né? Entendi. Mas tem a minissérie dos anos 80, né? Grande Sertão Veredas, né? Com a Bruna Lombardi, por exemplo, né? Digamos, que ajudou a popularizar o livro um pouco, né? Digamos, e mesmo assim, e mesmo hoje ainda, recentemente, no ano passado, passou o Velho Chico, né? Que é sobre o Rio São Francisco, né? Mas tem muita inspiração
de Guimarães Rosa, sem ser uma adaptação de uma obra dele. A gente pode dizer que ali, por exemplo, então no Velho Chico, né, se teve muita referência da obra do Guimarães Rosa, mas como o brasileiro não leu, não viu, não tem essa... Mas espero que... Bom, tem muitos outros filmes que são praticamente adaptações de obras literárias, né? O Auto da Compadecida, né? E tem, por exemplo, Quarupi, né? Quarupi, o filme, né? de Antônio Calado, né? O romance de Antônio Calado. Né? Quer dizer, tem muitos filmes, tem São Bernardo, de Graciliano Ramos, foi filmado. Né? Então, e também tem o seguinte, na internet, né, você encontra muitas obras literárias que você pode ler na internet, também como e-book, o e-book, né, como agora está começando um pouco em outros países, tem muitos livros, na Europa, por exemplo, muitos livros, tanto atuais e best-seller, como também clássicos, como audiobook, como livro falado. Né? Eu sinto um pouco falta disso no Brasil. Eu sinto falta de Grande Sertão Veredas como livro falado. Né? Mas eu acho que isso virá um dia. Né? E tem muitos leigos, tem simplesmente amadores, amantes da literatura, né? Que leem trechos de livros literários, contos, etc., e botam na internet. Você pode ouvir, ou pode ler também. Né? Tem adaptações como graphic novel, assim, com desenhos, sabe? Como se fosse gibi, tá entendendo? Sim. Grande Sertão Veredas como gibi, né? Digamos, no próprio sertão de Minas Gerais, no norte de Minas, né? Onde se passam as histórias, né? De Guimarães Rosa, né? Principalmente em Cordesburgo, em outras cidadezinhas também, tem um movimento de miguelins. Né? Então você não tem apenas o que falei, a inspiração, digamos, da literatura erudita, pela literatura do povo, pela fala do povo, mas você tem agora também o contrário, né? Tem um movimento de jovens, crianças, adolescentes, né? Que virou, inclusive, uma atração turística, né? Que sabem de cor trechos inteiros de textos de Guimarães Rosa, né? E que os falam nas escolas ou em lugares públicos, em museus, tem festivais ou outros encontros literários, cultura popular. Né? Então, esses miguelins, principalmente em Cordesburgo, né? Eles se apresentam ao público. Você pode pedir para você paga uma pequena taxa, né? Então, esses miguelins, eles falam texto, dizem, não, eu quero ouvir tal e tal trecho de Grande Sertão Veredas, né? Eles falam, sabe de cor, 5, 10 páginas, né? Digamos. E então, eu tenho um pouco a esperança de que a literatura que se inspirou, né, na cultura popular, mas que a literatura erudita também entre um pouco, né, no povo. Né? Em certas regiões de Minas Gerais, todo mundo conhece Guimarães Rosa, né? Não no Brasil todo, né? Sim. Né? Professor, qual que é a importância assim, né, dos mais jovens preservarem essa literatura que é tão rica e tão importante para a história da literatura brasileira, no mundo também, né? Sim. Não, eu acho muito importante. Eu acho que, sabe o Antônio Cândido, que eu já falei, um grande crítico literário que acaba de falecer com quase 100 anos de idade, né? Ele disse, e até escreveu um livro sobre isso, que toda pessoa humana tem o direito à literatura. Ele tem o direito de ler, né? Porque ler forma o conhecimento do mundo, enriquece a pessoa, né? Lhe dá o melhor conhecimento do mundo e principalmente de si mesmo, porque ler significa conhecer outras vidas. Quando você lê um livro, quer dizer, você percebe, digamos, outras vidas. Uma condensação é uma junção de diversas experiências, de diversas biografias, em termos psicológicos, sociais, políticos, em termos culturais, em termos estéticos, né?
Você vai conhecer melhor a sua própria cultura, os diversos estratos, as diversas regiões. O Brasil é muito grande, né? Como é que os brasileiros vão se conhecer mutuamente? Através da literatura, né? Como é que os brasileiros vão conhecer a cultura do mundo? Como é que o mundo vai conhecer o Brasil? Através da literatura. Claro, também através da música, da pintura, né? As artes plásticas do Brasil têm altíssimo nível, né? São muito conhecidas na Europa, mas eu acho que a literatura, como ela é uma junção, digamos, do pensamento com a estética, né? Ela tem um papel central, né? Porque outras artes, a pintura, a música, por exemplo, digamos, aí o lado estético da forma é preponderante, né? As ideias um pouco menos. Mas a literatura... É muito completa, né? A literatura é uma arte mais completa, né? Porque ela transporta ideias, mas também emoções, mas também formas estéticas, sonoridades. Ela é música. Inclusive, Guimarães Rosa pedia isso aos seus tradutores. Por favor, né, digamos, percebam e recriem a musicalidade subjacente, eu disse. A musicalidade subjacente nos meus textos, né? Então, literatura talvez seja uma das artes mais completas e mais enriquecedoras da humanidade. Tá certo, professor, é isso. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelo diálogo com você. Obrigada. O UFSC Entrevista fica por aqui, nos acompanhe nas redes sociais e até semana que vem.